A escravidão esteve presente no Brasil durante uns 300 anos e nosso país foi construído pela exploração desses trabalhadores. A história da escravidão no Brasil foi marcada pela crueldade e pela violência. Os africanos foram retirados da sua terra nativa e enviados para milhares de quilômetros de distância, com cultura, religião tudo totalmente diferente, e foram forçados para abandonar a sua cultura e abraçar os seus captores. Os africanos foram trazidos ao Brasil por meio de um tráfico ultramarino. O grande símbolo da resistência dos escravos africanos no Brasil foram os quilombos. A palavra quilombo, no dialeto quimbundo falado pelos povos bantus, era utilizada para se referir a um acampamento militarizado. Esse tipo de estrutura surgiu no Brasil em meados do século XVI e ficou conhecido depois do surgimento do Quilombo dos Palmares. Com a ausência de mulheres brancas no Brasil, surgiu assim a mestiçagem. O maior legado dos negros no Brasil foi a sua cultura. São notórias as influências da música, na arte, na religião, folclore e até mesmo na culinária. Esses costumes africanos fizeram que se formasse a nossa cultura, a cultura goiana. Já em relação à formação do povo brasileiro, a miscigenação dos negros, brancos, indígenas, entre outros, no Brasil, deu a base da composição racial típica brasileira. Com a presença de todo esse povo, deu-se a criação dos arraiais. O mais famoso de Goiás foi o Arraial de Santana, que com seu crescimento passou a se chamar Vila Boa. Surgiram mais arraiais às margens de vários rios, córregos, que encontravam ouro e demais minérios. E próximos a esses arraiais, segundo o Maritiniano, sempre existiam quilombos, muitos desses nunca encontrados, ou até mesmo hoje extintos, mas há alguns incorporados a municípios como bairros de alguma cidade goiana. É o caso da comunidade do Cedro, na cidade de Mineiros, e alguns bairros da cidade de Goiás. Em Goiânia, o processo migratório foi fundamental para a existência do samba e do carnaval, pois trouxe o carnaval de rua, que é recriado principalmente por migrantes do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, e por goianienses que com eles tiveram contato. Apesar de haver certa negação do carnaval, como na cultura e tradição de Goiânia, por parte de segmentos da cidade, ele é real e forte dentre os goianienses, que se identificam com as práticas carnavalescas. Os congadeiros rememoram e recriam dessa expressão cultural que é composta por pessoas negras e brancas. Ocorre na cidade de Catalão, Goiandira, Pires do Rio, Goiânia, entre outras. A origem da capoeira é assunto de debate e normalmente defendida a ideia de que se trata de uma expressão cultural afro-brasileira, que ritualiza movimentos de artes marciais, jogos, danças e músicas. Em Goiás, há duas academias pioneiras fundadas em Goiânia, o Terreiro de Capoeira Angola e a Academia de Capoeira Regional. As práticas religiosas da matriz africana também estão presentes em diferentes localidades de Goiás. Por exemplo, o candomblé, que foi formado em meio a um clima de medo da macumba e pode ser observado na imprensa religiosa goianiense nas primeiras décadas do século XX. Assim, elementos do candomblé já se faziam presentes desde o final da década de 1940. João de Ambuque, negro migrante nordestino, foi o responsável por fundar o primeiro terreiro goianiense. Consciência negra é um termo que ganhou notoriedade na década de 1970 no Brasil, em razão da luta de movimentos sociais que atuavam pela igualdade racial, como o Movimento Negro Unido. O termo ele é ao mesmo tempo uma referência e uma homenagem à cultura ancestral do povo de origem africana, que na época foi trazida à força e duramente escravizado por séculos no Brasil. É símbolo de luta, resistência e de que a consciência, para a gente ter a consciência de que a negritude não é inferior e que cada negro tem o seu valor e o seu lugar na sociedade. Dia 20 de novembro ficou conhecido como Dia Nacional da Consciência Negra.